Sorriso de mãe. Organização financeira. Boa noite, né? Para quem for assistir de noite, bom dia para quem for assistir de dia. Hoje a gente vai estar com mais uma roda do projeto Sorriso de Mãe, com o tema, né, da nossa licença maternidade, nossos direitos, né, que também tem a ver com a organização financeira. E a gente está aqui com a Rayane. Rayane, fala um pouquinho para a gente de sua trajetória, quem é você, para a gente começar o bate-papo. Sim. Eu trabalho com contabilidade há 8 anos já, né? Comecei meu escritório em 2018 e é isso. Eu estou aí nessa fase de crescimento da empresa, né? Trabalho com prestadores de serviço e com serviço para pessoa física, né? Inclusive a licença maternidade. Sim, no meu caso, né, a gravidez veio no momento que eu estava sem estabilidade financeira, né, sem estar contratada, mas eu tenho a microempresa, a MEI. Eu fiz essa MEI para um trabalho no final do ano passado, e a partir dessa microempresa, né, a gente tem alguns direitos. Então, eu quero te perguntar, né, quais são os direitos que a gente tem, sendo microempresária, para acionar a licença maternidade. Uhum. Naquele valor que paga, né, dos R$ 70 em média da Guia MEI, a maior parte ali é referente à contribuição do INSS, né? Então, o INSS para pedido de auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria por idade, né? Então, a partir de 12 meses de contribuição em dia, né, que você tenha consecutivos, desse pagamento de R$ 70 do MEI, você já consegue solicitar a licença maternidade, né? Sim, chegou aqui a Karine. Boa tarde, Karine. Natiele também chegou. De novo, né, Natiele? Com o bebê já. Karine é a pessoa que cuida dos meus cabelos, né, Karine? Transista aqui no bairro Goiânia. E, Karine, quais foram os seus desafios, assim? Boa tarde primeiro. Fala pra gente quem é que você faz, né? Quem é você? Olá, meninas, tudo bem? Joia. Fui mãe aos 19 anos, muito nova. Tive inúmeros problemas, inúmeros desafios, mas graças a Deus consegui superar todos e estou superando ainda os obstáculos e tal. Fui mãe solteira, né? Então tive dificuldade para educar, criar. Hoje, graças a Deus, meu filho está com 11 anos, então é uma fase mais tranquila, é uma etapa mais tranquila. Mas cada fase é uma fase e, assim, eu amei, não estou romantizando, mas amei a minha gestação, a minha fase de maternidade. Foi muito interessante e importante para mim, me mudou muito, mudou meu pensamento, meu jeito de ser. Tive que aprender a empreender, porque com filho pequeno, mãe solteira, sem muita ajuda, então a gente tem que meio que se virar.
como se diz o ditado aqui na minha casa, a gente fala que a gente não é quadrado, então a gente rola muito bem. Então, assim, tive que me virar. Porém, é uma coisa que eu falo, sabe? Tem muita gente que coloca o filho como obstáculo, como empecilho, como impedimento, e não é, gente. Na verdade, filho é um degrau para você subir, sabe? Então, assim, ele te impulsiona. Lógico que eu não vou romantizar aqui e falar que é tudo mil maravilhas, porque não é. Não é. Eu sou mãe de um, eu imagino, assim, quem tem mais de um. Então, assim, não é fácil, porém não é impossível, né? Então, assim, tem dificuldade, mas a gente consegue superar e é isso aí, estamos aí para apoiar. Maravilha. Karine e Natiele está amamentando, a bebê dela acabou de nascer esses dias, então, Que se ela fofo. sentir de conversar com a gente, mas ela está em outro momento, né, de resguardo e tudo mais, mas Karine e Natiele têm a mesma profissão, que é uma profissão ancestral, né, de transistas dos nossos cabelos, né, trabalham com a beleza, e a maior parte das mães do grupo são artistas, trabalham de forma autônoma. Karine, você tem MEI ou você acessa outras formas de organização financeira? Como é que é? Então, na verdade, eu até baixei o aplicativo, mas eu sou uma negação, cara, para isso. Então, quem mexe para mim é minha ex-cunhada. Mas eu tenho sim. Sim, eu tô com essa dúvida, assim, porque durante a gravidez eu fui no posto de saúde, né? E me indicaram desligar a MEI para eu conseguir entrar num programa social do governo, tipo Bolsa Família, essas coisas. Só que essa orientação não foi certa, porque eu posso ter acesso ao programa social, né? Porque eu peguei esse período de gravidez logo quando a escola onde eu trabalhava não renovou o contrato e a empresa foi embora. Então, eu não preciso excluir minha MEI para acessar um programa social, primeiro ponto, assim, né? Eu posso tirar os extratos, mostrar que não tem nenhuma movimentação na minha conta, e se eu tivesse excluído a MEI, eu não teria direito à licença maternidade que eu consigo sendo microempresária, né? Então, perguntar para a Rayane, que é da contabilidade, se a gente estava até falando sobre isso, né? A MEI é a única forma da gente se firmar profissionalmente, quem é autônomo, ou tem outras maneiras? E aí, com a MEI, como que a gente consegue ter acesso à licença maternidade, a essas formas de independência financeira? Sim, tem como você se regularizar não só para pedir a licença maternidade, mas até para você ter em dia ali o seu controle, né, financeiro da sua empresa, do seu negócio, se você é autônomo, fazendo carnê-leão, por exemplo, que é uma forma que você mesmo entra lá no site, preenche os recebimentos que você teve no mês e as despesas que você teve para exercer sua atividade, por exemplo, uma conta de luz de um salão de beleza, por exemplo. Porque se você precisar comprovar a renda em algum momento, esse livro caixa, né, esse carnê-leão, ele gera um PDF ali que você tem um comprovante de renda, se precisar apresentar para o banco ou para participar de algum programa do governo, igual você mencionou esse aí anterior, né? E aí, para licença maternidade, também não é uma opção só para quem é microempresário, né? Mas também para quem é autônomo, né? E não quer abrir um CNPJ ainda, pode fazer a contribuição à parte. O valor vai ser um pouquinho maior, né? Porque como MEI, você paga ali aquela guia de R$ 70. Para você contribuir individualmente para ter esse acesso à sua licença, o valor é a partir de R$ 143, que vai ser 11% do salário mínimo. Então, tem essa diferença de valor, mas fora isso, o restante é igual, 12 meses de contribuição como contribuinte facultativo, que chama, né? Você também tem acesso aos mesmos benefícios, o auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria por idade. Sim, a Rayane preparou um material para compartilhar com a gente, né, e explicar profundamente isso. Mas hoje aqui na roda, a Natiele caiu. A gente está com 3 transistas. Uhum. E 3 pessoas, né, que cuidam da nossa cabeça, que cuidam do nosso ori. E aproveitar a presença de... A Carutê, Karine, também está igual a Natiele, com um neném recém-nascido.
Então, ela provavelmente também está em outro tempo, vai ficar mais com a câmera desligada. Mas como é que você se organiza financeiramente, Karine? Com o que você consegue fazer das tranças, como é que você faz essa ginga? Então, vocês estão me ouvindo, né? Então, eu comecei a me planejar, me organizar melhor há pouco tempo, né? Porque até então eu trabalhava fora. Quando eu tive meu filho, eu trabalhava fora. Há pouco tempo atrás, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu parei de trabalhar fora devido ao meu pai ter adoecido, eu ter filho ainda pequeno em casa e tal. Então, eu tive que parar de trabalhar fora. E aí, eu tive que aprender a me organizar. Na verdade, eu fiz curso de administração e que me ajudou um pouco, mas a gente sabe que, assim, não é fácil e a gente tem que ter um certo controle, né? Com as despesas diárias, com as despesas de casa mesmo, com as nossas despesas, mas a gente tem que ter um certo controle. Então, foi baseado nisso, eu comecei, assim, a fazer uma espécie, né, de contabilidade, eu me organizar ali para me poder não fugir muito disso, para eu não me endividar. E uma coisa que para mim foi essencial foi quebrar tudo quanto é tipo de cartão de crédito, gente. Que eu precisei fazer isso. Você entende? Porque assim, foi uma loucura, então tudo que você quer assim fazer tem que ser na hora, a ansiedade pega. Então assim, eu tive que me organizar para isso. Mas foi aprendendo assim, foi errando mesmo, sabe? Então, hoje em dia, você anota a entrada do que você ganha, os seus gastos e vai fazendo esse controle. Anoto. Hoje em dia eu anoto tudo e eu consigo, hoje em dia, uma coisa que eu não conseguia anteriormente é juntar dinheiro, né? Quer fazer, tipo assim, um planejamento financeiro para mais para frente. Então, eu, tipo assim, hoje eu consigo juntar o dinheiro. Eu acho bacana. Sim, a Mas gente tudo também anotado, gente. Hoje em dia é tudo anotado, porque senão, cabeça da tia aqui não funciona. tem esse desafio, né, da gente poder sonhar algumas coisas que a gente quer também, né? Para É. além do que tem que pagar, a gente conseguir o que eu quero daqui a 1 ano, daqui a 2, mas para quem recebe um salário mínimo ou menos e precisa, igual, por exemplo, né? Como é que você lidou com a questão da sua, porque quando a gente está amamentando, a gente precisa alimentar melhor, né? Quando a gente está Mas dá para gestante. projetar, Mari, dá para projetar, sabe? O meu planejamento foi o seguinte: é, eu comecei a fazer cálculos, né? Vamos calcular. Então, vamos lá, o que que eu quero, o que que eu preciso guardar? Como eu faço as anotações de tudo que entra no meu financeiro, eu tiro uma base de quanto eu preciso, uma porcentagem do que eu vou guardar. Então, geralmente, eu guardo ali cerca de 10 a 15% do que eu ganho no mês, que eu deixo lá quietinho, que é como se fosse um investimento, né? Eu deixo na poupança. E controlo com a alimentação, assim, a minha alimentação na amamentação, na fase de amamentação, eu procurei assim, aliás, eu nunca fui de comer muita porcaria, mas assim, eu fui mais para coisa bem saudável mesmo. Então, assim, eu segui muito uma regra, uma linha assim de que eu sempre segui, né? As coisas são acessíveis, não era tipo assim, não são coisas absurdas e tal, mas são coisas acessíveis. E eu sempre procurei isso, a acessibilidade, né? Porque a minha época de amamentação não foi uma época fácil, né? Já tem uns anos isso, mas não foi uma época fácil. Graças a Deus eu tive muito leite, né? Meu filho amamentou, porém o meu filho rejeitou o peito com 3 meses e eu fui para o leite de lata, né? E que aí eu falei, cara, se eu não me controlar, porque o leite de lata durava 3 dias e eram, na época, R$ 47.
Então, assim, para quem tá mamãe solteira, desempregada, sem benefício nenhum, sem nenhum nada do governo, nenhum projeto do governo, sem a ajuda de nenhum auxílio. Então, assim, eu tive que ralar pra caramba, mas deu para controlar, assim, e deu tudo certo. E você voltou a trançar cabelo depois de quanto tempo de pós-parto? Olha, eu mexi com o cabelo, o Ícaro estava com 3 meses. O Ícaro estava com 3 meses quando eu voltei a Mas por quê? Porque na época eu fiquei desempregada, eu não tinha tantas pessoas assim para me ajudar. Lógico que eu tinha minha mãe, meu pai e tudo, meu irmão, que me ajudaram muito. Mas assim, eu não tinha apoio, por exemplo, do pai do meu filho na época. Então, assim, eu tive que, de um jeito ou de outro, eu precisei trabalhar. Não vi dificuldade, tá? Não vi dificuldade, porque o que eu fiz? Eu comecei a conciliar os horários que meu filho estava mais tranquilo, né? E eu pegava ali algumas clientes, atendia algumas clientes e conseguia conciliar o horário tudo direitinho. Então, assim, eu não senti tanta pressão, tanta dificuldade, não. Eu acho que, assim, é mais uma questão de força de vontade mesmo. Lógico que a amamentação exige demais da gente, porque o pessoal fala assim, geralmente os médicos falam assim, a amamentação é de 4 em 4 horas, de 3 em 3 horas. E não é. Não é. Do nada a criança está chorando, você tem que botar o peito para fora e pronto. Então, assim, mas dá para conciliar, sabe? Dá para conciliar, sim. E aí você foi, a Natiele colocou, eu no momento com 17 dias do parto, voltei a fazer alongamento de unha, manutenção das minhas clientes. Estou voltando aos poucos, uma só por dia. A opção da Natiele foi não trançar o cabelo durante a gravidez, né? E aí tá voltando com essa agenda, né? E existe a questão necessária que é a gente descansar, sendo autônoma e descansar. Você consegue fazer essa organização de tirar um tempo para você descansar, Karine? Como é que você vai criando isso na sua rotina? Olha, na época, não. Na época que eu ganhei o Ícaro, não teve esse tempo de descanso assim, não. Eu descansava era à noite mesmo, né? E na época, não. Graças a Deus, meu filho foi um bebê muito tranquilo, que não me deu trabalho à noite, então eu conseguia dormir à noite. Mas, assim, falar com você durante o dia, que eu conseguia ter pausas, que eu conseguia. Não tinha. Por quê? Porque eu tinha muita coisa para fazer durante o dia. A gente sabe que a gente é mulher, a gente sabe que o dia a dia da mulher é muito atarefado. E a gente, como autônoma, você tem que dar conta de criança, dar conta de uma casa, dar conta de, de tudo ao redor e ainda dar conta das finanças. Então, assim, te falar que eu tive um tempo para poder descansar, eu não tive. Porém, eu tive a pressão e a pressão me impulsionou a fazer. Então, assim, descanso agora, hoje em dia eu consigo descansar, tirar final de semana, consigo sair, passear e tal, mas na época não. E você chegou a abrir uma poupança para o Ícaro? Ou você manteve esse esquema de retirar 10, 15% do que você ganha e colocar numa poupança pessoal sua? Então, eu tenho a poupança dele, né? Que eu faço? Hoje em dia, gente, o que eu faço? O pai dele, a gente fez um acordo e hoje em dia o pai dele paga pensão. Então, o que acontece? Eu tiro parte do dinheiro da pensão para ajudar na alimentação e nas despesas diárias dele e parte eu guardo, né? Parte eu deposito e aí hoje eu consigo manter assim. Sim, e a pensão é um direito da gente que muitas vezes várias mulheres não acessam, né? Inclusive tem uma pensão gravídica. Enquanto a gente está grávida, a gente também tem direito à pensão. Agora, a realidade é pegar tudo com a unha, né, e ficar tentando fazer esse jogo de cintura, assim. E aí, Rayane, antes de você compartilhar com a gente sobre a MEI,
Você tem alguma dica para a gente conseguir se organizar financeiramente? Seria, né, a Karine já deu grande parte aí, ela já está no caminho certinho, né? Ela já consegue ter uma reserva ali de um valor. Então, qualquer valor que eu conseguir iniciar essa reserva aí já é ótimo, né? Então, assim, e dois tipos de reserva que eu acho que deveria ter, né? Uma reserva pensando no futuro, porque a aposentadoria ela vai mudar muito até chegar à nossa idade de aposentar. Então, a reforma que teve aí 2018, 2019, tinha gente contando com um valor que não ganhou nem metade desse valor quando aposentou. Então, por não ser um valor que a gente pode contar, porque vai ter várias reformas durante o período, e a gente sabe que, às vezes, o salário que recebe de aposentadoria mal paga uma questão de plano de saúde. Se precisar uma medicação, quando a gente fica mais velho, fica tudo mais caro, né? Então, além de ter uma reserva pensando nesse sentido de complementar um pouco a aposentadoria, tem que ter uma reserva também para esses imprevistos, né? Um remédio que precisa comprar quando ficar doente, né? Então, assim, qualquer valor que conseguir guardando ali nesses dois objetivos, né? Vamos falar objetivo, eu acho que já ajuda bastante. Sim. Então, fazer essa. Mas aí é isso, né? Tem a criança recém-nascida e, às vezes, o pai ou a mãe que já está mais velho. Aí bate a necessidade de cuidar do pai e da mãe, ou de alguém da família e do bebê, né? Então, investir dinheiro pode Meu bebê ser. chegou aqui, peraí, rapidinho, ó. Investir. Aí, ó. Olá, Ícaro. Boa noite. E aí, pensando na MEI, né? Que você tem que pagar uma taxa ainda por mês. Esse é outro desafio, né, Rayane? Sim, é outra questão, né? É assim, desculpa, passou uma. Vai ajudar no futuro, né? Nesse sentido, se precisar, em um momento, acionar os benefícios que você tem, né? E não só para licença maternidade, mas até afastamento. Se você tiver qualquer problema e tiver um afastamento acima de 45 dias, por exemplo, quebrou uma perna, vai ficar 45 dias afastado, né? No caso delas que trabalham ali manualmente, aconteceu alguma coisa com a mão, não pode trabalhar, né? Então, tá ali pagando pelo menos o meio, então, a outro tipo de pagamento, né? Aquele facultativo que eu te falei, que ele é um pouquinho mais caro, ele é 145, mas ele é uma forma de você ter um seguro, assim, se acontecer alguma coisa nesse sentido, né? Um período de afastamento maior do trabalho, seja por acidente ou por gravidez, uma forma de você estar seguro ali, né? Sim, se você puder compartilhar com a gente, né, o que você preparou para a gente entender, porque eu fiz a MEI não tem um ano, então eu não posso ainda acionar a licença maternidade por ela. Mas você preparou um material para a gente entender como é que ela funciona, né? A Michelle colocou aqui, né, que ela tem MEI, porém aconteceram imprevistos e atrasei. Então me orientei com uma advogada, voltei a pagar e ela fez o pedido do auxílio para mim. Estamos aguardando a resposta. Eu também atrasei. Eu acho que isso é muito comum, né? A gente atrasa no pagamento da MEI, e aí eu acho que você vai falar sobre isso também, né? Sim. Então, a maioria é MEI, né? Aqui, só para mim não focar nas outras questões, né? Sem necessidade. Mas, então, para quem é MEI, né? Precisa ter 12 meses de contribuição. Mesmo se já estava grávida, né? E abriu o MEI, contando que você abra o MEI até o 6º mês de gestação, ele vai contar o período. Então, até o 6º mês, você pode abrir o MEI para poder pedir a licença, né? Só que precisa aguardar os 12 meses. Então, vai ultrapassar ali, né? Você vai ter o bebê, vai ainda precisar contribuir mais um tempo para depois conseguir fazer a solicitação. Mas é uma alternativa para quem não contribuía, né? E vai querer solicitar a licença. Para quem tem o MEI que está pendente de algum pagamento, tem as opções de parcelamento, né? Eu deixei no final desse documento aqui um link que dá para a pessoa fazer o parcelamento. Dependendo do período que está
em aberto e do valor também, se for um valor acima de R$ 1.000, por exemplo, um valor mais alto, né? Ou então um período maior, vai conseguir o parcelamento. Agora, se a pessoa tem poucos débitos ali, o que eu recomendo é pagar 2 parcelas por mês. Você vai pagar uma em atraso e a parcela recente até ficar com tudo em dia, né? Como a licença pode ser solicitada até 5 anos depois do nascimento, dá um tempo, um espaço de tempo ali para você se regularizar, né? Eu entendo que muita gente vai precisar do salário maternidade justamente no início da gestação, porque não vai poder trabalhar, né? Mas, assim, é uma alternativa para poder conseguir solicitar isso lá na frente. Aqui eu tinha colocado as outras opções, né, para quem não tem o MEI, que pode contribuir sem precisar abrir um CNPJ também. A única diferença é que o valor é um pouquinho mais alto. No MEI paga R$ 70, né, e a contribuição individual vai pagar R$ 145. Então, para solicitação, né, pode solicitar tanto quando tiver o atestado médico de afastamento, quanto com o nascimento. Com o nascimento é mais fácil, porque você vai mandar a certidão de nascimento, a aprovação é mais rápida. Dependendo do atestado, eles vão te pedir para levar esse documento presencialmente na agência do INSS, para eles confirmarem assinatura, carimbo, né? Então, é um processo um pouco mais chato quando é feito por afastamento, mas dá para fazer, né? Eles vão pedir 45 dias para poder analisar a documentação, mas eles normalmente não são os 45 dias, eles até avaliam um pouco rápido, questão de 1 ou 2 semanas, eles dão retorno, né? Se tiver faltando algum documento, então o documento foi com a foto ilegível, porque tudo você faz pelo celular, você vai tirar uma foto do documento de identificação, vai tirar a foto da certidão de nascimento, né, e vai enviar. Então, se o documento tiver não estiver legível, eles vão te dar um prazo para você mandar uma nova foto, né? Então, só tem que ficar acompanhando isso, mas normalmente eles atualizam por SMS, por e-mail, então é bem fácil de acompanhar o processo, né? O comprovante de residência, na verdade, que eu coloquei ali, é porque você precisa pôr um endereço residencial e um endereço que seja fácil, porque o primeiro recebimento pode ser que você precise ir na agência do INSS para cadastrar uma conta bancária, né? Porque o seu banco tem que autorizar cair esse dinheiro automaticamente lá. E aí, se você não tem, né? Se o banco for banco digital, por exemplo, Nubank, não tem como você fazer essa autorização pelo aplicativo. Então, você vai ter que ir lá na agência. Então, é melhor colocar um endereço residencial que seja prático, né, para o dia a dia, porque você já vai estar ali no início acabou de nascer o bebê e ainda vai ter que ir lá no INSS para conseguir esse primeiro, né, pagamento. Então, é importante essa questão de pensar nesse endereço nesse sentido, que você pode precisar se deslocar para poder ter esse primeiro pagamento, né? E aprovada a licença, eles pagam normalmente dentro do próprio mês ou então no início do próximo. Eles não demoram muito para fazer o pagamento da primeira parcela, né? E são 5 parcelas que eles pagam. Eu coloquei aqui a licença pode ser solicitada 5 anos, né? Até 5 anos depois do nascimento. Sim, e os motivos do indeferimento, né? Coisas que a gente precisa tomar cuidado. Por exemplo, uma declaração anual do MEI, que você esqueceu de entregar, vai ficar com uma restrição lá. Você precisa regularizar isso primeiro, porque isso pode indeferir o pedido, e aí você vai descobrir depois, aí você tem que fazer essa declaração e entrar de novo com o pedido de requerimento, que pode demorar 45 dias. Então, antes de fazer essa solicitação inicial, tem que conferir na Receita Federal se você não tem pendência com o MEI, tanto no sentido de pagamentos em atraso, né? E se tiver pagamento em atraso, tem que fazer esse parcelamento, tentar regularizar esses débitos. Conferir se não tem declaração pendente, tanto a declaração do MEI como a declaração de imposto de renda pessoa física.
Às vezes, a gente brincou ali na bolsa, vamos supor, a gente viu um negócio ali no Nubank que habilitou, você pode comprar aquela cota de R$ 1 lá que eles disponibilizaram. Você nem sabe, você vai brincar com aquilo e aí seu nome está restrito, porque você tinha que entregar imposto de renda por causa disso. Então, essas coisas aí tem que olhar antes de entrar com requerimento para você não perder o prazo de completar essa documentação e ter que começar de novo o processo. Eu acho que ela quer falar. Sim, Rayane, a Natiele colocou aqui no chat que a advogada falou que pode demorar até 2 meses. Então, é de 45 dias a 2 meses esse prazo? Não, na verdade, sim, no site oficial, o prazo são os 45 dias, né? O que pode constar esses 2 meses é só se, por exemplo, a documentação foi incompleta. Eles vão analisar essa documentação e vai te dar um prazo para regularizar. Então, isso pode estender o prazo, né? Mas o prazo deles mesmo, oficial da Receita, se você mandar sua documentação certinha, 45 dias no máximo, e realmente eu não tive licenças que demorou mais de 1 mês para aprovar e para fazer o pagamento, então pode considerar os 45 dias mesmo. E essa declaração que você disse que pode dar problema, né? Ela também precisa ser feita no site oficial, a gente vai deixar o link, porque a gente vai recebendo vários e-mails que não são do governo para fazer a declaração de MEI, dizendo que a gente não fez, cobrando taxa, mas tem 2 links que você trouxe para a gente, que eu vou compartilhar aqui, que são importantes, né, Rayane? Sim, pode compartilhar esses links, que aí dá para fazer, são sites oficiais mesmo, né? Recomendo deixar um lembrete, né? Daquele lembrete do Google mesmo, só para não esquecer, porque também entregar essas declarações em atraso pode dar multa e juros, né? Então, quem tem MEI puder ativar um lembrete aí para dia 28 de fevereiro, fazer essa declaração, é rapidinho, em questão de 2 minutos ali, você faz a declaração. Sim, pode continuar, desculpa te interromper. Não tem problema não. Então, essa parte que eu já falei, né, a questão de ficar atento se tem declaração pendente antes de entrar com o pedido da licença. Então, o prazo eu já passei, né, 45 dias. Não precisa ir na agência do INSS, o requerimento ele é feito pelo celular mesmo, pelo site, que eu acho que você já até mandou aqui. Só ficar atento que talvez o primeiro recebimento vai ter que comparecer na agência, e assim que você faz o requerimento, já te fala o endereço dessa agência, mas você vai lá uma vez só para cadastrar sua conta bancária, para não precisar ir nas 5 parcelas para receber esse valor, né? Assim, uma coisa que eu sempre alerto é porque, infelizmente, já aconteceu de pagamentos eles apurarem diferente. Então, assim, lá fala assim que quem paga o MEI vai ter um salário maternidade de salário mínimo, mas já aconteceu da pessoa receber 90%, 80% desse valor. Eles apurarem um valor menor para pagar, sabe? E fora isso, que eles também podem fazer desconto de INSS, né? Você já pagou INSS para ter o benefício e ainda vai ter desconto de INSS para receber o benefício. Então, assim, para você considerar que você vai receber 80% daquele valor, porque se você for fazer algum tipo de planejamento e fizer o planejamento em cima de um salário mínimo bruto, no valor cheio, você pode ter surpresa, né? Vai ficar frustrado. Então, para garantir, faz com 80% do valor. Coloca aí que você vai receber R$ 1.000. Se vier a mais, você está no lucro, né? É só para não ter essas surpresas, porque eu já vi isso acontecer, né? Que eu tinha anotado era isso aí. Se tiver mais coisas para perguntar aí. Sim. Natiele ou Karine, tem alguma dúvida? Não, a dúvida que eu tinha é sobre o prazo mesmo, mas esclareceu bastante esses quesitos aí. Eu não tenho dúvida, não. Tranquilo.
Então, é isso mesmo, Rayane. Muito obrigada, viu? Para as outras mães que são MEI, a maioria lá do grupo tem a questão da MEI, mas é isso, a gente entender como é que regulariza ela, e foi bom aprender que, então, até 5 anos depois, a gente pode solicitar essa licença, né? E a pessoa que ficou gestante, até o 6º mês de gravidez, ela pode criar uma MEI, né? E, Pois, assim, isso mesmo. uma outra questão que acontece muito, né, é a pessoa engravidar e ser demitida do serviço. Na sua atuação, você já lidou com esses casos também? Já, mas assim, a pessoa teve que recontratar, né? Porque se não recontratasse, aí a gestante pode entrar na justiça, né? E aí a empresa nem, como é que fala, nem questionou. Quando chegou com o atestado lá, já aceitou recontratar tranquilamente, porque já sabia desse risco e realmente, quando vai para a justiça, o valor é muito maior do que você recontratar a pessoa, né? Sim, porque a gente também tem uma situação parecida a essa lá no grupo. Diga, Karine. No meu caso, o que que acontece? Quando eu descobri a gestação, eu tinha sido demitida. Só que aí a empresa decretou falência. Então, assim, para mim foi terrível. Eu não ganhei nada, saí com uma mão na frente e outra atrás. No caso dela, não, né, infelizmente não tem o que fazer, porque quando a empresa declara falência, porque realmente já passou por processo judicial, então conseguiu comprovar que realmente não tem fundos, né? O que poderia ajudar ela seria, na época, começar a contribuir, né, até o 6º mês, começar uma contribuição pensando nisso, mas assim, é algo que eu aconselhar agora não, né, seria para as próximas mães que podem passar por isso no futuro, né? No caso dela, eu acho que não daria tempo mais de começar essa contribuição, né? Ela já teve bebê, pelo que eu entendi. Já. E, assim, você tem Mas é alguma bom dica? falar, né? É bom falar, porque às vezes pode acontecer com outras mães, então vocês já fiquem cientes aí. Eu, no caso, eu tive que, né, rebolar. Mas aí vocês já fiquem cientes que pode acontecer. Sim. E você tem alguma dica, Rayane, de algum canal, alguma página que a gente pode estar aprendendo sobre essa questão financeira? Você acompanha alguém que tem produzido conteúdo, ou você gera conteúdo desse tipo também? Não, eu não gero conteúdo, né? Às vezes eu faço chamadas de vídeo assim, quando alguém me pede, nessa questão das consultorias, né? Mas assim, eu leio bastante livros nesse sentido, que eu acho que agrega bastante, e acompanho esses canais, provavelmente vocês também já conhecem, né? Me Poupe, Primo Pobre, esses do YouTube mesmo, né? Que também ensina bastante coisa. Então, assim, foi começando por esses canais, assim, que essa questão da gestão financeira ficou mais prática para mim, porque realmente não é algo que se aprende na escola, né? Em casa, minha mãe sempre foi controlada, mas também naquele sentido, no sentido de ver o que está entrando, o que está saindo, né? Mas, assim, as outras coisas, o lidar com o dia a dia de uma empresa, por exemplo, você tem que ver a questão do lucro da sua empresa, pensar em como fazer os preços, né? Tudo isso daí a gente não aprende nem quando forma também, ali você não aprende. Então, assim, assistindo essas coisas na internet, lendo esses livros mesmo, que eu tive essa base mesmo. E é o que eu recomendo, né? E você, Karine, tem alguma dica? Eu não conhecia Me Poupe, nem Primo Pobre, não conhecia esses canais. Karine acompanha algum? Não, tô até, assim, pegando as dicas aí, porque eu não acompanhava nenhum desses, não. Eu, na verdade, né, meu primo pobre foi minha mãe mesmo, que me ensinou a controlar, entendeu? Assim, minha mãe, desde sempre, ela me ensinou a ter um estoque embaixo, uma reserva extra na geladeira, né? E na época ela falava que era para caso o gás acabasse.
Mas essa reserva pode servir para medicação, essa reserva pode servir para, no caso de alguma emergência médica, né? Alguma emergência financeira. Então, assim, foi o que eu aprendi, né? Eu lembro que quando eu fui ganhar o Ícaro, quando eu fui para a maternidade ganhar ele, eu precisei de pegar táxi. Na minha época não tinha Uber. Então, eu precisei de táxi. E na época, o táxi daqui da minha casa, que não é longe do centro, daqui da minha casa até na maternidade que eu fui, que foi o Hospital Santa Casa, maternidade de Hilda Brandão, deu 50 reais. Então, assim, se eu não tivesse guardado, né? Eu não sei como eu iria, eu passei muito mal, né? Então, eu não sei como eu iria. Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa reserva, esse cofrinho extra, que é um extra independente do que vai ser usado, entendeu? Então, assim, hoje em dia, eu tenho eu faço um controle que eu sempre guardo para emergência no mínimo 100 reais, sabe? Que é um mínimo. Por quê? Porque criança, recém-nascido, e a gente, mãe, também, às vezes a gente fica muito fraco por conta do leite, a criança pega todos os nossos nutrientes, então pode acontecer da gente passar mal, pode acontecer da gente precisar de alguém para ficar com os nossos bebês, pode acontecer da criança passar mal. A gente compartilhou aqui, Caroté, alguns canais que é Meu Primo Pobre e já esqueci o outro que ela disse. Canais do YouTube para a gente aprender um pouquinho sobre organização financeira. Qual foi o outro, Rayane? E Me Poupe. Eu conheci um canal que chama No Front, que é um canal de uma economista que é mulher negra na periferia, né? E ela também tem vários vídeos assim que ensinam a gente a fazer essa organização financeira e também tem essa questão da nossa prosperidade, que às vezes tem relação emocional com o nosso histórico de vida, então é um canal bem legal. Muito aprendizado com Karine, que viveu na pele, né? E Rayane, que trouxe essa questão burocrática, assim. Obrigada, viu? Gente, eu que agradeço. Valeu, Rayane, esclareceu muita coisa para mim, hein? Karine está de parabéns, está dando aula aqui pra gente. Obrigada, boa noite. Beijo, gente, com Deus. Tchau. Beijo, com Deus, tchau.